Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu vou te ensinar a criar estes cartões inteligentes que estão aqui e que, de acordo com os valores que você tem na sua tabela, se alteram automaticamente. Trata-se de uma forma muito interessante para você apresentar os seus resultados aqui dentro do Excel. Então, vem comigo aprender a criar cartões inteligentes passo a passo de forma bem prática e dinâmica. Nesta aula, nós vamos resolver aqui os objetivos do nosso Sprint 05 e que, na verdade, é entender essa base de dados bem curtinha que a gente tem, porém representá-la de forma gráfica, de forma visual. Eu vou criar esses dois gráficos que estão aqui com o print apenas, que era para ser uma referência ao desenvolvimento do Sprint aí para vocês, mas nós vamos fazer do zero para você entender todas essas etapas, ok? Vou até colocar esses prints aqui para baixo, depois a gente até apaga, eles não vão ser necessários, só para a gente ter essa referência. Veja bem, eu tenho aqui um estado e eu tenho determinadas quantidades de falhas que aconteceram em 2022 e 2023 em cada um desses estados. Poderia ser falha aqui de qualquer coisa, de equipamento, processo humano, etc. É uma empresa que mensurou ali a quantidade de falhas por estado, ok? O que a gente vai fazer então? Primeiro de tudo, é o tipo de gráfico mais simples que a gente poderia gerar, que seria um gráfico de colunas, para poder comparar esses dois resultados ano após ano, 2022 com 2023. Esse é um gráfico muito simples, onde eu vou selecionar aqui no menu Inserir, o tipo de gráfico de coluna agrupado. Vamos posicioná-lo aqui embaixo e aí a gente só vai fazer pequenos ajustes, mas é um gráfico que visualmente já vai resolver o nosso problema. Vou retirar aqui o meu eixo, porque eu vou colocar rótulo de dados. Vou retirar também a minha linha de grade. Botão direito, formatar série de dados. Eu vou diminuir a largura do espaçamento para que automaticamente o espaço entre um estado e outro ele fique menor e o gráfico fique maior. Eu vou colocar aqui 50%. Só que aí ficou um pouquinho ruim, porque não está dando para saber exatamente onde termina e começa cada estado. Eles estão aqui bem próximos, né? Então, o que a gente pode fazer? Onde está a sobreposição de séries, eu vou deixar aqui em 0. E aí eu tenho agora os dois gráficos, as duas colunas daquele estado coladinha, saltam o espaço e eu tenho de cada um dos demais estados, ok? Agora eu tenho grupos que representam cada um dos estados. Poderia deixar com um pouquinho de separação aqui, por exemplo, 10%, não tem problema. Mas vou deixar aqui, neste caso, coladinho. O meu título vai ser Análise de falhas. E aí nós vamos acrescentar rótulo de dados. Botão direito, adicionar rótulo. Botão direito, adicionar rótulo. É muito claro perceber em cada um dos estados se a quantidade de falhas aumentou ou diminuiu. Se a segunda barra, que é do último ano, tiver maior que a primeira barra, é porque o número de falhas aumentou. Se ela tiver menor, é porque o número de falhas diminuiu. Ok? Para modificar a cor de uma determinada coluna, você pode clicar sobre ela, e aí eu vou definir, por exemplo, que esse azul claro vai se transformar nesse tom aqui de vermelho, e o meu azul escuro vai ficar um pouquinho mais escuro. Clicando então na coluna, baldinha de tinta, e vou clicar na cor desejada, no azul escuro. Lembre-se que todos esses detalhes de formatação de gráfico estão disponíveis para a gente no módulo 7, onde a gente tem lá 40 aulas só da parte de gráficos, ok? Já consigo visualizar ali as minhas informações com tranquilidade, é um gráfico que já serviria. Só que agora a gente quer explorar um pouco mais, eu quero representar essas informações com alguns outros detalhes. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui o que a gente chama de cartões, que vão trazer essas informações aqui para a gente de forma visual. Como que eu farei? Vou clicar aqui primeiro em Inserir, Formas, e vou pegar aqui um retângulo com cantos arredondados. Esse retângulo, vou desenhá-lo aqui na minha direita, vou diminuir um pouquinho o arredondamento da borda dele, acho que fica melhor, mais suave, e vou modificar um pouco as informações aqui de cores, tá? Contorno, por exemplo, eu vou retirar, e eu quero que ele fique ali num tom de verde. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou gerar esse tom de verde? Eu quero deixá-lo com uma estrutura gradiente, para ter um visual um pouquinho mais legal. Vou clicar com o botão direito sobre ele, para isso. Venho em formatar forma e aí em preenchimento, veja que eu tenho preenchimento gradiente.
E aí eu tenho alguns preenchimentos pré-definidos que estão aqui, ó. Gradientes pré-definidos, vou colocar, por exemplo, este verdinho. Veja que esse verde ele tem ali uma espécie de cor mais clara, né, do gradiente mais ao centro, mas você pode modificar. Clicando aqui em direção, eu vou colocar, por exemplo, esse que vem da esquerda para a direita. É bem suave, tá? Mas dá um efeitinho que acaba ficando interessante. Então, olha só, este é o padrão do cartão que eu vou utilizar. Agora eu quero levar informações para dentro deste cartão. Por exemplo, eu quero colocar em maior destaque, e aí vamos pensar que a gente está fazendo aqui primeiro do Espírito Santo, eu quero colocar em maior destaque, que é a informação principal do cartão, a quantidade de falhas do ano atual, do último ano que a gente tem na tabela, que é esse 4.500. Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer utilizando uma caixa de texto, clicando aqui no menu Inserir, vem em caixa de texto e vou desenhá-la aqui embaixo. Ok? Para poder fazer com que essa caixa de texto receba esse valor de forma dinâmica, clicando sobre ela, eu venho em igual e indico que ela vai ter a informação aqui do Espírito Santo. Pressionei Enter, trouxe ali a informação de 4.500. Vamos deixá-la aqui formatada da forma que a gente quer. Então, vou retirar o contorno dessa forma, clicando aqui em formato de forma, sem contorno, e vou tirar também o preenchimento, sem preenchimento. Ao invés de deixá-la com a fonte preta, eu vou deixá-la aqui com a fonte branca, negrito. Vou utilizar a fonte Segoy UI, que eu acho que fica mais interessante aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Opa, o branquinho nem pegou. Vou deixar aqui branquinho agora, centralizado e alinhado ao meio. Então, olha só. Tenho essa informação dessa maneira. Ah, não gostei do negrito. Tiro o negrito. Gostei do negrito, volto o negrito. Vou deixar aqui por enquanto com o negrito, qualquer coisa a gente ajusta depois. Então a informação que eu tenho aqui agora é a minha informação do último resultado que eu tenho em relação à quantidade de falhas. E é do estado do Espírito Santo, não tenho ainda essa informação mostrando ali no meu visual, mas nós teremos. Vou deixar ela aqui um pouquinho mais para cima. Ok. Para poder trazer o nome do estado, vou fazer a mesma coisa. Olha só, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V até nessa informação da caixa de texto, e aí, ao invés de indicar a célula D12, que foi a quantidade de falhas do Espírito Santo, vou clicar agora em igual e vou indicar o nome do estado, Espírito Santo. Beleza? Vamos deixar aqui também branquinho, Segoy UI. Esse eu quero que ele fique alinhado à esquerda e na parte superior. Vamos deixar aqui de novo branco, negrito, aumentar um pouquinho a fonte. Ok, acho que ele está legal, o Espírito Santo, mais na parte superior. E aqui ajuste até que você chegue num desenho de um cartão, que é um elemento visual que não existe por padrão aqui no Excel, mas que pode ficar interessante dentro da sua construção. Vou diminuir aqui um pouquinho o espaço dele. Aqui já está com o espaço mais ou menos da forma que eu imagino. Então já começou a trazer essa informação. Espírito Santo, 4.500. Ok? Aqui em cima agora, em cima deste valor, eu quero colocar a informação do ano anterior, ou seja, 3.000, e também qual foi a variação. Primeiro de tudo que eu não tenho aqui uma coluna de variação, a gente vai criar. Então, eu vou colocar aqui variação, e é uma variação ano versus ano. É muito comum você ver esse indicador escrito da seguinte forma, variação Y de year, O, Y, comparando ali e ano contra ano, ok? Muito comum você ver com essa terminologia em inglês, vou deixar só para você se habituar também, porque isso aí pode aparecer no seu dia a dia. Para trazer o resultado da variação, eu vou fazer o seguinte, vou calcular matematicamente a quantidade de falhas que eu tenho no meu último ano, dividido pela quantidade de falhas do ano anterior, vou deixar aqui até entre parênteses para a fórmula ficar organizadinha, e vou subtrair da porção inteira, né? O menos 1 aqui para calcular exatamente qual foi a variação. Então, eu tive uma variação positiva de 50%. Vou arrastar aqui para baixo e eu tenho ali todas as minhas variações. Então, olha só, vou colocar em percentual, tenho as informações de variação. Deixa eu até colocar o pincelzinho e aplicar o percentual de novo. Beleza. Eu tenho ali qual foi a variação ano contra ano. Por exemplo, em 2022 eu tive 3.000 falhas. Se subiu
para 4.500 subiu 50%. Metade de 3.000 é exatamente 1.500, então eu tenho aqui o meu cálculo correto. Isso aqui é a parte matemática, tá? E aí eu tenho a variação de todo mundo, de cada um dos meus estados. Só que eu quero indicar de alguma forma se essa variação foi positiva ou negativa, além do tracinho do positivo e negativo. E aí como que eu vou indicar isso ainda de forma mais visual nessa minha coluna? Eu vou usar emojis. E até no nosso módulo 2, se eu não me engano, tem já informações sobre isso, como que você pode gerar esses formatos personalizados, inclusive utilizando emojis. Se liga, vou selecionar a minha coluna, onde eu tenho essas informações de variação, venho em mais formatos de número, vou em personalizado. Como que eu vou definir esse tipo de formatação? Vou colocar aqui azul entre colchetes ali e vou colocar o zerinho. Tecla do Windows e ponto para buscar os emojis, eu vou localizar a setinha para cima. O que eu estou falando para ele? Que vai ficar azul quando for valores positivos. Ponto e vírgula, eu vou escrever agora vermelho, então vai ficar vermelho quando forem valores negativos. E eu vou colocar o menos e o zero, porque o zero é para indicar a representação numérica, tá? O menos ali, o tracinho, é justamente para indicar o valor negativo. Tecla do Windows ponto e vou colocar a setinha para baixo. Então, olha só, essa é a formatação personalizada que eu estou criando. Ele vai ficar azul e vai aparecer setinha para cima quando for variação positiva. E vai ficar vermelho e vai aparecer setinha para baixo quando for variação negativa. Vamos dar OK. Olha o que aconteceu ali. Trouxe os valores. Só que eu tenho um problema, né? Ele trouxe aqueles valores em formato de números inteiros. Faltou indicar ali o percentual. Então, vamos corrigir. Selecionei aqui de novo, personalizado, e vou colocar o zero, percentual, depois o menos zero, percentual. Ok, prontinho. Agora eu tenho a indicação de positivo e negativo, colocando ali as setinhas. E, na verdade, o que eu precisava ali mesmo era mais essas setinhas para poder trazer as minhas informações aqui para dentro do cartão, tá? Mas já dá para ter também ideias de outras aplicações dentro aí das suas possibilidades. Lá no seu curso, você vai ver que no módulo 2 tem várias situações desse tipo. Inclusive aqui, ó, essa barra de progresso é criada de uma maneira bem parecida com o que a gente está fazendo aqui agora, dentre outras coisas que você verá aqui já no módulo 2, tá? Formatos personalizados também você tem mais informações dessa personalização que a gente acabou de fazer e muito mais. Então, voltando aqui, tenho já essa variação e agora eu quero levar essas informações para dentro do meu cartão. E como que a gente vai levar essas informações para dentro do cartão? Mesma lógica. Vou pegar aqui essa caixa de texto que já existe, Ctrl+C, Ctrl+V, porque ela já está pelo menos com uma formatação mínima. E aqui do meu lado direito, vou tirar o negrito e vou indicar que ela vai receber o valor de variação do estado do Espírito Santo. Então, cliquei aqui no igual, indico o valor de variação do Espírito Santo. Foi ali 50%, vamos deixar aqui com a formatação centralizada, branquinho e cegonha. Beleza, deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho dela aqui, para aparecer todas aquelas informações. E aí eu tenho os 50% e a setinha indicando a minha variação. Ok? Então, tenho que variou 50% para cima. Mas qual era o valor anterior? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e agora eu vou indicar qual era o valor do ano de 2022. Então, vou mudar aqui o igual e buscar a referência do ano de 2022. Então, essas caixas de textos têm referências aos valores das células. Isso é, se modificar o valor da célula, automaticamente ela vai modificar aqui também. Então, vou deixar aqui agora um próximo do outro. Branquinho também, cegonha, branquinho, ok. Trouxe aqui o meu resultado do ano anterior. Beleza? Para poder deixá-lo certinho alinhado, você pode selecionar o primeiro, segurar o Ctrl, clicar no segundo, formato de forma, alinhar, alinhar ao meio. E eles ficam ali certinhos. Visualmente, eu acho que é interessante você inserir uma divisão entre as duas informações. Então, vou colocar aqui uma barrinha. Vou clicar em inserir, formas, vou pegar uma linha, né? E vamos desenhar essa linha aqui. Ela ficou aqui um pouquinho torta, aí é só eu zerar aqui na minha largura que vai ficar certinho. Ela já está agora alinhada, bonitinha. Vou descê-la
e vou deixá-la de branco também. Para deixá-la de branco, o contorno da forma é só marcar o branquinho. Aí eu tenho a divisão ali do valor e da variação, ok? Beleza. E aí você pode continuar com outras personalizações. Por exemplo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no Espírito Santo. E aí eu vou escrever um VS aqui de versus ano anterior. Vamos só modificar a formatação. Vou deixar aqui bem suave. Fonte 11, não negrito. Vamos ver se vai ficar bom. Não, ainda está grande. Aqui é para ficar bem suave mesmo a informação, tá? Versus ano anterior. E vou deixá-lo aqui. Se você achar que essa informação é desnecessária, aí é claro, depende do seu público-alvo, você pode retirar, tá? Vou descer um pouquinho o meu valor atual. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui embaixo eu vou colocar ano atual. E aí, é claro, tudo depende da perspectiva ali da sua apresentação. Ano atual. Ou poderia colocar 2023, enfim, a gente está personalizando aqui uma formatação. Beleza, deu uma alinhadinha aqui um pouquinho melhor. Ok, se acha que precisa subir essas informações, pode subir. Então, selecionei. Setinha para cima, estou subindo aqui manual. A barrinha faltou pegar. Coloquei aqui. Enfim, você pode ir fazendo os ajustes. A última coisa que eu quero fazer neste cartão é colocar o estado, beleza? E aí eu posso buscar essa informação na internet. Por exemplo, vou buscar aqui uma nova página e vou na Wikipédia e vou escrever Espírito Santo. Lá eu sei que tem essa bandeirinha do Espírito Santo. Cliquei aqui na informação, botão direito, copiei a imagem. São poucas imagens, está fácil de copiá-las. Ctrl+V, colei. Vamos posicioná-la aqui para ter essa representação ainda mais visual, colocando ali a bandeirinha do estado. E aí você pode ir ajustando de acordo com o que ficar mais interessante. Mas perceba que eu já criei um cartão bem legal. Vamos supor que a quantidade de falhas tenha dobrado. Se for para 6.000 aqui, tem que aumentar em 100% e automaticamente veja que as informações se modificaram. Voltando para 4.500, tenho ali as informações bem bonitinhas e bem detalhadinhas. Então, construir o processo do meu cartão. Ok? Demorou, né? Demorou aqui quase 15 minutos para a gente poder construir esse cartão. Os demais é a mesma lógica, ok? Eu vou fazer o vídeo acelerado, então não vou ficar narrando a mesma coisa que eu acabei de fazer, porque o processo é exatamente o mesmo. A única coisa que vai modificar é, agora ao invés de indicar as informações do Espírito Santo, nós vamos indicar as informações do outro estado. Então você já vai ver o vídeo aí cortado com as demais informações. Mas deixa eu só fazer o primeiro processo de cópia para você ver, e aí os ajustes eu vou cortar aqui do vídeo para não ficar um vídeo de 1 hora para te falar da mesma coisa. Beleza? O que você poderia fazer aqui para finalizar? Vou selecionar cada um dos elementos e aí nós vamos agrupar. Então, olha só, vou pegar cada um deles. Vou pegar a primeira barrinha aqui que está mais difícil. Vou pegar no cada um dos elementos. Botão direito, agrupar. E eles se transformam em um elemento apenas, que eu posso arrastá-lo aqui para qualquer lugar. Então, trouxe a informação do Espírito Santo. Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou colar do lado aqui para trazer dos demais estados. E aí eu colo essas informações para todo mundo. Beleza. Coisas que você pode fazer aqui para não ficar desalinhado. Olha só. Primeiro de tudo, imagine que o espaçamento que eu quero deixar é esse que está aqui entre este gráfico e esses dois cartões. Selecionei os dois, formato de imagem, vou pegar aqui o alinhar e vou deixar centralizado. Então já alinharam ali centralizadinho, bonitinho. Agora eu pego este primeiro de referência e pego o segundo e vou centralizá-los também. Vamos clicar aqui em alinhar e vou deixar aqui alinhado ao meio direitinho, está centralizado. Vamos pegar o gráfico aqui de baixo agora e vou alinhar com o gráfico de baixo. Alinhar e vamos deixar no alinhado ao meio. Ok, e esses dois entre si, eles têm que estar aqui no alinhamento centralizado. Agora eu tenho ali a informação espaçada de uma maneira mais uniforme. Beleza? E aí, para modificar cada um dos gráficos, mesmo processo. Quero começar com Minas Gerais. Perceba, quando eu clico no gráfico uma primeira vez, eu seleciono o elemento inteiro. Aí eu clico uma segunda na posição que eu quero. Este valor onde está Espírito Santo, eu apago e clico em Minas Gerais. Ok. O valor aqui do ano anterior do Espírito Santo,
eu apago e pego o valor do ano anterior de Minas Gerais. A variação, eu apago e pego o valor aqui de Minas Gerais. O valor atual, eu também apago e pego o valor atual de Minas Gerais. Então, vou apagar, peguei aqui o valor de Minas Gerais. Então, já tenho aquelas informações, só que elas perderam ali a formatação. E acaba perdendo mesmo, infelizmente. E você vai ajustando a formatação novamente, tá? Eu acho que até dá para você clicar aqui no Espírito Santo, clicar no pincel e tentar clicar em Minas Gerais. Fica ruim porque está agrupado. Se não tivesse agrupado, acho que até que daria, mas eu acabei agrupando aqui, então eu tive um retrabalho. Se eu clicar em desagrupar, será que vai ficar melhor? Vamos ver, vamos testar. Bom, o que aconteceu aqui, a gente vê na prática o que seria mais rápido. Vou clicar em agrupar, desagrupar, e agora eu acho que eu consigo replicar essas formatações mais rápido. Então, cliquei no Espírito Santo, pincel, cliquei em Minas Gerais. Beleza. Cliquei aqui no valor atual, pincel, cliquei no valor atual. Acho que fica mais fácil, hein? Então, você pode agrupar só no final. Cliquei aqui no meu valor de 3.000, pincel, apliquei, pincel, apliquei aqui do lado também. Opa, pincelzinho, apliquei aqui do lado, perdeu um pouquinho a formatação. Ok, ajustei ali, corrigiu. Beleza, vamos fazer os demais? Acabou que eu falei que não ia fazer, mas vai ser rápido, vamos fazer. Agrupar, desagrupar. E aí, se você quiser, você acelera o seu vídeo aí. Então, tem aqui em Minas Gerais, falta só mudar a bandeirinha eu mudo depois. Vou pegar agora o estado de baixo, Rio de Janeiro. Então, vou só apagando onde está o igual e buscando a informação do estado atual. Buscar a informação do ano anterior do Rio de Janeiro. Vamos buscar a variação do Rio de Janeiro. Vamos buscar o valor atual do Rio de Janeiro. Não vai ser tão lento, não. Beleza. Aqui do lado agora é para São Paulo. Então, o nome do estado, peguei São Paulo. O meu resultado atual, aliás, o atual não, do ano anterior, peguei São Paulo. A variação, peguei a variação de São Paulo também. E o valor atual, peguei o valor atual de São Paulo. Se eu não fiz nada errado, já está aqui com as informações corretas. Agora eu vou replicar os estilos. Cliquei no Espírito Santo, duplo clique, pincel no Rio de Janeiro e pincel em São Paulo. Legal, vai ficar mais rápido, tá? Cliquei no valor atual, duplo clique, pincel, pincel. Beleza. Cliquei aqui no valor anterior, duplo clique, pincel, 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 pincel. Aqui perdeu um pouquinho, porque o número provavelmente é maior. Só arrastar para a direita e já tenho ali as informações. O que eu preciso agora? Bandeirinhas. Vamos pegar aqui a bandeirinha do Espírito Santo, já pegamos. Agora vamos pegar Minas Gerais. Estou pegando tudo na Wikipédia porque ela vai vir com o mesmo padrão, né? São Paulo. São Paulo pode dar diferença ali da cidade do estado, né? Como eu estou falando aqui de estados, vou escrever São Paulo, estado, para garantir que eu peguei certo. E Rio de Janeiro, estado. Beleza. Minas Gerais, copiar a imagem. Minas Gerais está aqui do lado. Vamos colar a imagem. Deixa eu até ver o tamanho dela. Olha só, ela está 1,64 por 2,35. Vou ajustar aqui no olho, ver se vai dar certo. Aliás, vou fazer diferente, ó. Colei o estado de Minas Gerais, retirei de cá. Vou pegar Rio de Janeiro agora, vamos tentar otimizar. Pegar o estado do Rio de Janeiro, copiei e vou colar aqui. Beleza, colei aqui do lado. Bacana. Agora vou pegar a informação de São Paulo, do estado, e vou colar aqui também. Copiei a imagem, colei. Tenho aqui todos os estados. Só para poder ajustar todo mundo de uma vez, tá? Eu tenho como largura 2,35, altura 1,64. Selecionei as três, altura 1,64, largura 2,35. Beleza? Beleza, acho que é isso. Já estou aqui com as informações corretas. Vejo que dá uma pequena variação entre cada uma, porque talvez a dimensão da bandeira ela é um pouquinho desalinhada em relação a uma outra, né? Mas aqui já está dentro da perspectiva que eu quero. Vamos posicionar os elementos. E aí agora eu já tenho a representação de cada um dos estados de uma forma visualmente que eu particularmente acho bem interessante. Achei que ficou bonito. O que você achou? Se quiser alinhar as bandeiras entre si, tá? Também dá. Cliquei na bandeira aqui, por exemplo, cliquei em Minas Gerais e vou mandar alinhar na parte superior.
Agora elas estão alinhadinhas, pegando como referência o limite superior da bandeira. Peguei Rio de Janeiro, peguei São Paulo. Vou clicar também em alinhar na parte superior. Ok. Vamos ver se na posição da esquerda que elas estão iguais. Cliquei em Espírito Santo, cliquei em Rio de Janeiro. Alinhar, e vou alinhar à esquerda. Cliquei em Minas Gerais, cliquei em São Paulo. Alinhar e vou alinhar à esquerda. Beleza, agora eu tenho ali uma padronização que ficou bem legal. E no final você agrupa tudo, tá? Então agora sim eu vou pegar os elementos individuais e vou agrupar para criar aqui um elemento único. Então estou pegando todos os elementos, agrupei Espírito Santo. Vou pegar todos os elementos de Minas Gerais e vou agrupar Minas Gerais. Peguei todo mundo versus anos anterior. Ok, agrupar. Vamos agrupar São Paulo. Só ir clicando, segurando o Ctrl, tá? Agrupar. E agora, Rio de Janeiro. Cliquei em cada um dos elementos, clicando em cada um deles. Vamos lá, ano atual. Peguei, agrupei, agrupei. Agora, cada um é um elemento individual. Então, eu posso arrastar e levo toda a informação. E eu posso agrupar todos. Selecionei os 4, agrupar, pronto. Agora eu posso mover essa informação, e olha que legal, para qualquer lugar. Beleza? Ah, professor, eu quero mudar aqui as informações em relação às cores, a quantidade de falhas, deixar também nas tonalidades verdes, igual está o restante das informações. Pode pegar e modificar a quantidade de falhas ali, por exemplo, 2022. Vou colocar um verdinho um pouco mais claro. E a do ano atual, vou colocar um verde mais escuro. Também ficaria legal ali. Então, depende da sua necessidade. Fechou? Espero que você tenha gostado. Esse aqui é um recurso muito poderoso para você utilizar aí no seu dia a dia. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Opa! Curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.